Gente, o Rio Grande do Sul vai contar com exames laboratoriais próprios para identificar a presença de metanol em casos de intoxicação por bebidas alcoólicas adulteradas. Se tiver o componente, vai aparecer, porque o nosso serviço aqui no estado vai ter condições de identificar. Serviço feito pelo Controle Toxicológico do Estado. Quem está lá nesse lugar é a nossa repórter Daiane Daletese, que vai mostrar e explicar para a gente que exame é esse, como é que funciona essa análise. Fala, Dai, boa tarde. Oi, Samuel, boa tarde para ti, para todo mundo ligadinho no balanço. Só retomando, né? O Rio Grande do Sul registra apenas um caso de contaminação pelo metanol. É uma pessoa aqui de Porto Alegre, mas que consumiu a bebida em São Paulo, que é onde está esse foco, né? Da adulteração das bebidas alcoólicas, principalmente os destilados. E essa pessoa fez o teste para saber se era ou não contaminação por metanol num laboratório particular. Mas agora o Estado mesmo já está fazendo esses testes. Inclusive, esse laboratório ao fundo, aqui onde está essa máquina, né, que foi adaptada para fazer esse teste, Rafael Batista mostrando para vocês ali, ó, do lado de dentro do vidro, é essa máquina aí que consegue, então, analisar o sangue ali da pessoa para saber o que exatamente tem, né, se tem ou não esse metanol. Já foram feitos vários testes durante essa semana, desde o início da semana, e ainda bem que todos negativos. Mas Marcelo vai explicar pra gente, ele que é o diretor aqui, ele vai explicar pra gente como funciona. Primeiro começo lhe perguntando, essa máquina aqui não é novidade pra vocês, ela já existia. Vocês fizeram adaptações justamente para ela poder dizer se tem metanol ou não ali no organismo da pessoa, né? Obrigada, Marcelo, por nos receber. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Na verdade, a gente tinha um equipamento, ele é utilizado para outras técnicas também. Nós, ao longo quando começou esse problema, junto do nosso laboratório aqui de intoxicações toxicológicas, né, do nosso centro, a gente adquiriu alguns insumos, capacitou a equipe, padronizou os testes, porque isso é muito importante, né? As pessoas às vezes imaginam que é só botar de um lado e sai do outro o resultado. Não, né? Tem toda uma padronização, uma qualificação, e a gente fez isso. Num primeiro momento, em parceria com o próprio Instituto Geral de Perícias, que começou fazendo os testes aqui no Rio Grande do Sul, e nós aqui na Secretaria Estadual da Saúde, através do nosso Centro de Informações Toxicológicas, organizamos esse processo e estamos desde o início da semana, como tu bem falasse, fazendo agora os exames aqui no estado do Rio Grande do Sul, o que agiliza muito, né, esse processo de entrada, ter o diagnóstico para assistir ao profissional de saúde e esse paciente que está lá sendo atendido. Pois é, a gente sabe que quanto antes o diagnóstico, mais rápido consegue tratar aquela pessoa, né? Em quanto tempo um teste desse fica pronto? Na verdade, o quanto antes ele ajuda na questão terapêutica, né? Mas importante, a gente reforça isso com o nosso serviço de saúde, a assistência já deve iniciar, né, com tratamento de suporte, ele vai auxiliar para uma série de outras questões, até para eventualmente do uso ou não de antídoto, né? E os testes, a gente tem feito eles muito rapidamente. Claro que isso tem toda uma dependência de onde é o caso, o transporte da amostra para chegar para nós, mas ele tem saído em questão de algumas horas, às vezes de um turno para o outro, no máximo de um dia para o outro, a gente tem conseguido emitir esse resultado para o serviço de saúde para poder auxiliar na terapêutica. E vocês estão recebendo essas amostras de todos os lugares. Eu vi que Santana do Livramento, Caxias do Sul, né, Porto Alegre, Canoas. Então, vocês já fizeram... Eu te perguntei até antes quantos testes, nem faz ideia de tanto que já fizeram, né? Quanto mais cedo chega aqui vindo dessas outras cidades, rapidinho vocês conseguem detectar, então. Sim, o importante é a gente centralizou desde o início dessa questão do metanol, as notificações e a consulta ao nosso Centro de Informações Toxicológicas para o atendimento, teleatendimento ao médico, ao profissional que está atendendo. Esse caso é discutido a partir da definição de caso e aí sim, entendendo que deve-se fazer a coleta da amostra, enviar para ter esse subsídio, inclusive numa eventualidade até dispensar, né, o antídoto que a gente também tem agora. Isso tudo é discutido aqui no nosso Centro de Informações Toxicológicas para ter uma resposta mais oportuna e assertiva. Até para explicar, Samuel, a gente está do lado de fora do laboratório, por questões de segurança, a gente não vai acessar ali, mas eu vou te pedir, por favor, para nos explicar como é que funciona, enquanto o Rafael mostra ali, essa máquina, que nem o senhor falou, não é só colocar um vidrinho ali, esperar uns minutinhos e o vidrinho, né? É todo um trabalho técnico também para fazer esse teste, né? Exatamente, tem que ter uma manipulação da amostra, a diluição dessa amostra, toda a preparação no equipamento, ele roda por um tempo, né? E aí depois isso é feito uma leitura a partir
partir dos dados que tem. Então, não é simplesmente sai escrito do outro lado, tem todo um trabalho que a equipe técnica faz. Nós temos aqui, do outro lado, o nosso teleatendimento, que faz o atendimento das denúncias, não, do atendimento, né? E aqui, no nosso laboratório, estamos agora, rapidamente, conseguimos organizar para fazer os testes aqui no Rio Grande do Sul também. E como é que funciona? É uma pequena amostra de sangue? Como que é? É uma amostra de sangue, que daí o pessoal trabalha, manipula essa amostra, dilui, faz a separação e aí coloca no equipamento e ele roda e depois vai fazer as análises. Aí isso é feito pela equipe técnica. Aí é uma dúvida minha, nós fomos num laboratório lá da URGS que mostrava realmente isso, né? Era um frasquinho, mas aí com a bebida. Então a bebida, ele fazia a separação durante alguns minutos e mostrava, ó, tem X de etanol, X de metanol. Então aqui também ele vai mostrando, além do metanol, outras coisas, ou vocês testam diretamente o metanol? Nesse caso é testador metanol. A gente faz uma técnica para detectar a presença do metanol ou não e depois a possibilidade, dependendo de quantificar essa questão do metanol, que isso vai ser importante também para a questão terapêutica. Isso que é feito pelo nosso pessoal aqui. Não é uma amostra que dá tudo que pode ter ali. Não, a gente busca por isso que é adaptado, né? Porque tu tem que ter reagentes, todo um processo para direcionar o que tu está buscando. E no caso a gente está agora nessas questões da amostra suspeita de metanol, buscando metanol. E aproveitando, né, reforçando para o pessoal de casa os efeitos que uma substância dessa pode fazer no nosso corpo. A gente acaba realmente tendo contato com essa substância ao longo dos anos, mas não em grandes quantidades. Então, por isso que a pessoa pode até morrer, né? Sim, sim. O metanol no nosso corpo, ele é metabolizado em outros metabólitos que são super tóxicos para o nosso corpo. E, obviamente, a dose é super importante, né? Então, neste momento que estava vendo a partir dessas adulterações, é que estavam havendo a intoxicação mesmo por essa quantidade de metanol e isso estava gerando uma série de sinais e sintomas, né, como questões gástricas, dor de estômago, vômito, alterações visuais, porque altera, né, pega na questão do sistema nervoso central, o nervo óptico, isso dá toda essa sintomatologia, que é o que se diz, né? Aquela sensação de embriaguez aí continuada e em alguns casos de maior gravidade ainda, a questão do coma e tudo mais, né? Aproveitando, o laboratório está vazio, quer dizer que não temos nenhum teste para fazer. Isso é uma boa notícia, né? Ou que o pessoal também está em intervalo, né? Mas sim, a gente tem feito tudo que chega aqui, tem dado uma pronta resposta. Acho que nós não temos nenhum neste momento que não esteja sendo rodado. Menos mal, e nenhum confirmado, além daquele de São Paulo, nenhum confirmado do Rio Grande do Sul, né? Não, ainda bem, né? Mas é importante a gente estar atentos, né? Por isso que desde o início nós expedimos uma nota técnica para sensibilizar a nossa rede de saúde aos profissionais pensarem na intoxicação, né? Porque o mais importante é pensar na intoxicação, assistir esse paciente e aí lançar a mão desses outros mecanismos, onde o diagnóstico é um apoio para a questão terapêutica desses casos. Muito obrigada pela atenção, viu? Tão importante a gente mostrar, né, Samuel, o nosso SUS, assim, né, o serviço público ajudando num diagnóstico tão importante. A gente está vendo os casos explodirem aí, principalmente ali no Sudeste. Aqui no Rio Grande do Sul está mais controlado, mas estamos preparadíssimos. Qualquer sinal aí de alguém que esteja com um sintoma, que possa ter a intoxicação por metanol, já vai vir para cá, ocorrendo em Porto Alegre, vai ser testado naquela máquina e aí dito, né, em menos de 24 horas se tem ou não metanol no organismo e aí pode fazer o tratamento correto, salvar vidas, que é o mais importante.